que não foi o Word, foi o InDesign. Enfim, isso faz parte, né? A aula de hoje é uma aula diferente, porque eu queria falar a vocês da importância do nosso pensamento na nossa vida, mas não apenas aqui na Terra, mas como espíritos. E a importância do pensamento ser de valor moral, que a única resposta que nós podemos dar para o nosso processo de paz interior, de um estado de saúde psicológico e físico, de uma vida mais pacífica, que leva a uma certa felicidade nesse mundo de tantas contradições. Então, é uma aula de psicologia espírita, é uma aula de mecanismos de ação da mente sobre o organismo perispiritual e sobre o nosso corpo físico. E é uma aula pedagógica, porque nos dá um caminho, como Jesus já ensinou, de nos modificando espiritualmente, nós termos um outro tipo de vida pessoal, independente de A, de B, de problemas. Nós vamos conseguindo caminhar no mundo espinhoso. Então eu peço muita atenção para vocês. Eu fiz só gráficos, não fiz texto, mas se vocês conseguirem escutar o que eu for falar e assimilarem, os textos vão ficar claros, os gráficos vão ficar claros. Ave Maria. Senhor Jesus, elevamos nosso pensamento a vós, buscando a paz, a harmonia, o aquietamento do nosso espírito em um estado de equilíbrio psicológico e somático. Esteja conosco, nos auxiliando, nos ajudando e, acima de tudo, Deus Todo-Poderoso, que nos abençoe e abençoe o nosso curso. Assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 13 de outubro do ano 2014, pela graça de Deus. Assim seja. Essa aula, ela está baseada na doutrina espírita e alguns trechos que a filosofia Vedanta nos trouxe, que confluem exatamente com a doutrina.
A filosofia Vedanta, ela tem mais de 5.000 anos de existência, ela é originária da Índia e já há 5.000 anos esses fenômenos eram estudados, que o Espiritismo hoje estuda de uma maneira muito didática e muito, eu diria, fácil de ser assimilada. Então vamos ver o que significa o primeiro slide. Pode subir, Amilcar? O primeiro, peraí, subiu demais. O primeiro conceito é a criação da matéria e do espírito. Mas aí é um erro, é a criação da matéria e da energia. Então, nós entendemos que a matéria, que aqui é algo palpável, tangível, visível, objetivável, que tem uma extensão, que tem uma massa, essa matéria, ela pode se transformar em energia se acelerarmos-la à velocidade da luz, que é de 300.000 quilômetros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. E, ao mesmo tempo, a energia, quando lentificada, gradualmente freada, ela condensa-se e forma a matéria. Portanto, foi isso que Einstein nos trouxe na teoria geral da relatividade, através dessa fórmula, em que a energia, quando a energia é igual à matéria, uma grama acelerada ao quadrado da velocidade da luz. Então, uma grama acelerada à velocidade da luz, uma grama produzirá uma energia intensa, capaz de movimentar usinas. Tamanha é essa a força que há. Por outro lado, se colocarmos a matéria para o outro lado da equação e botarmos a velocidade da luz no denominador e a energia em cima, nós veremos como é difícil nós materializarmos uma grama, porque o denominador é a velocidade da luz elevado ao quadrado. Mas o conceito da física einsteiniana mostra que matéria e energia são estados transicionais da criação. Queria, antes de passar, saber se está claro esse primeiro conceito. Tá certo? Matéria e energia são estados transicionais da criação. A matéria pode se tornar em energia e a energia pode se tornar em matéria. Portanto, considerando esse estado transicional, a energia também apresenta massa à medida que diminui. Sua frequência fica mais densa. Isso é um outro problema que o Big Bang explicou. Porque a teoria do Big Bang, da grande explosão, é que no início da criação, pelo menos na nossa galáxia, porque o homem não pode ir tão longe, houve uma grande explosão. Essa explosão, que durou bilionésimos de segundo,
ela liberou uma energia incrível. E essa energia foi se espalhando, mas ela teve que ser frenada para poder se converter em matéria. Então, houve elementos frenadores nela. Então, dessa energia inicial, o Big Bang, se fez a matéria cósmica. Mas houve uma explosão energética primária, original, que o Espiritismo explica como a energia proveniente do elemento cósmico universal, que é o pensamento de Deus desdobrado em energia. Bom, o próximo. A energia material pode subir mais um pouquinho, fique aqui. A energia material hoje, ou no caso as partículas, elas não são mais conceituadas como antigamente, como se fossem átomos. Há partículas bem menores do que os átomos. São as partículas elementares e que o homem vai descobrindo, fazendo-se chocar a 95% da velocidade da luz. Eles conseguem acelerar essas partículas, que são prótons, e eles se chocam com uns contra os outros e liberam as partículas elementares que estão constituindo esses prótons. Enfim, o átomo é uma coisa já muito grande para a física que trata a física que trata das partículas. Então, de toda forma, as partículas da física baseiam-se em uma teoria conhecida, o modelo padrão, que estabelece partículas fundamentais que existem na natureza, bem como as forças que regem. Nós estamos falando agora de matéria, de energia terrena. O modelo padrão inclui duas famílias de partículas: os férmions, que são os bósons, os férmions, que inclui todos os constituintes da matéria, e os férmions, estou me perdendo, e os bósons, que inclui as partículas carregadoras de força, que se conhecem. Então vamos ver aqui os férmions. Essas partículas aqui, os férmions, eles se desdobram em quarks e leptons. Esses têm 3 gerações que têm um peso, uma massa gradualmente crescente, daqui para lá. E aqui são os leptons, entre quais se encontram os elétrons. Então, a matéria, ela é formada pelos quarks e pelos leptons, que é um conjunto que forma os férmions. Mas a matéria tem que ser agregada e frenada. Desce lá, Milka. Então, essas partículas que estão aqui são as que têm força. O fóton, que produz a força eletromagnética, o gluon, a força de aglutinação forte dessas partículas, a força, o Z, a força fraca de aglutinação, e o W, outra força fraca, e finalmente a frenadora, que é o Higgs, que é o bóson de Higgs. Esse é o modelo padrão da matéria de hoje. Partículas materiais e partículas de força. A física reconhece, portanto, como forças o eletromagnetismo, a força fraca, forte, que aglutina o
as subpartículas, a força fraca e a força que frena a partícula, que é Higgs, e também a força da gravidade. Então são essas todas as forças que estão no mundo. Gravidade, partícula ligada ao eletromagnetismo, que são as ondas dos nossos celulares, e essas partículas ligadas à agregação dos átomos em maior e menor força. Quando nós explodimos uma bomba atômica, nós conseguimos romper a partícula forte e liberar esses elementos todos. E é por isso que é grande a energia que eles acumulam, porque essa força, ela liberando essas subpartículas, leva a uma explosão atômica. Bom, então, voltando à doutrina espírita, fica mais fácil para vocês. Se nós concebemos o fluido cósmico universal como uma criação do pensamento de Deus, ou a energia cósmica universal como o pensamento de Deus, e nós concebemos a energia como uma transição entre a matéria, ou a matéria como uma transição em energia, nós podemos densificar essa matéria em energia, podemos densificar essa matéria em energia, formar massas que têm depois peso e vamos ter os fenômenos materiais. Então, a criação da matéria que nos circunda, a matéria física, é produto da condensação do fluido cósmico universal em matéria e energia, energia de menor frequência, e essa condensação leva aos chamados fenômenos materiais e fenômenos também energéticos ligados à matéria, como o raio ultravioleta, o ultrassom, a radioatividade, etc., as radiações alfa, as radiações beta e etc. Porém, se essa energia criada por Deus, ela é de baixa densidade, ela chega a não condensar suficientemente para ser visível, tangível e atraída pela força da gravidade, com a matéria nossa. Então, nós formamos os fenômenos espirituais. Então, vamos repetir. Os fenômenos espirituais são fenômenos físicos decorrentes da transição matéria-energia, que primariamente é a condensação da energia ou a diminuição, a lentificação do fluido cósmico universal. E se essa matéria-energia ela aumenta de densidade, ela se torna ponderável, quer dizer, ela ganha peso, ela é atraída pela força da gravidade e dá os fenômenos materiais, que é a matéria espiritual e a matéria transitando então a matéria espiritual para a matéria material para a espiritual, que é essa zona de transição. É nessa zona de transição espírito-matéria que se produzem as curas espirituais, do ponto de vista da física, se produzem os fenômenos de materialização, os efeitos físicos, os REPs, os poltergeist, as luzes, os sons, os barulhos. Está claro que os espíritos produzem. Ou então, inversamente,
os espíritos podem atuar sobre o mundo espiritual, os encarnados também, através da sua própria mediunidade, que é uma diminuição muito grande desse estado frequencial. Portanto, essa zona de transição, matéria e espírito, é que permite o intercâmbio e a troca de energias espirituais e materiais, e que na base dela se encontram os fenômenos espirituais. A fenomenologia espírita, a ciência espírita, a mediunidade, a ectoplasmia, enfim, o perispírito é nessa zona. Como nós estamos vendo, nada de extraordinário acontece para nós, porque tudo é visto do ponto de vista científico. Então vamos andar mais um pouco, que é a grande questão também. Então nós vimos a formação da matéria, inclusive a matéria orgânica, não é? Carbono, nitrogênio, oxigênio. E essa matéria ela pode se tornar vida. Para que ela se torne vida, então Deus tem que produzir uma energia própria para a vida, que os orientais chamam de prana. Prana, a Vedanta. E nós chamamos de princípio vital. Também é um desdobramento dessa alma máter da criação, o fluido cósmico universal, que é o princípio vital. Então, o fluido cósmico universal, que ele é uma forma de energia, ele condensa e forma uma outra energia, chamado princípio vital. O princípio vital atua sobre a matéria orgânica. E o atuar sobre a matéria orgânica, ele cria uma vida, uma vitalização nessa matéria orgânica. Ou seja, ele produz uma série de energias, as energias biológicas que vão sustentar os seres vivos. Então, é um impulso, como Allan Kardec diz. É um impulso. É como se fosse um trem que nós empurramos no início. Então, esse trem recebe esse impulso, que é o princípio vital. E depois as rodas do trem se movimentando, em si mesmo vão se aquecendo. Então, o aquecimento já não depende do princípio vital. Ele vai sendo produto da própria movimentação do trem. Então, esse princípio vital, ele é o princípio de animização da matéria. Está claro isso? O mineral, ele não tem princípio vital. Ele tem só o princípio inteligente, que nós vamos ver lá na frente, que regula as órbitas dos elétrons, as massas dos elétrons, o peso atômico, a massa atômica, enfim. O mineral, ele não tem vida, porque ele não tem a qualidade da vida, que é a reprodução, que é o princípio da vida. Um dos princípios da vida é a primeira lei da biogênese, de Pasteur, que a vida, toda a vida é gerada por outra vida. É a lei da reprodução. O mineral não se reproduz, embora ele tenha uma inteligência intrínseca à sua criação, que é o elemento inteligente universal que rege essa criação, que é um desdobramento do fluido cósmico universal. Então, quando produz essa energia no organismo, nós temos dois tipos de energia. A energia aeróbica, que a gente capta respirando o quê? Oxigênio.
não é? O oxigênio age como elemento de combustão, ativa a combustão, e isso produz energia. E a energia anaeróbica, na ausência do oxigênio. Isso é feito através de um ciclo, chamado ciclo de Krebs, dentro do organismo. Aí não se utiliza o oxigênio. De toda forma, a energia biológica produzida utilizando oxigênio ou não utilizando oxigênio, utilizando fosfatos, que é a base dela, ácidos trifosfóricos, ATP, enfim, ela é que gera a vida. Não há vida sem energia. Mas, não obstante essas duas energias geradas pelo princípio vital, o princípio vital, entra aqui, amigo, ele também por si próprio continua mandando energia espiritual, que continua fluindo sobre o sujeito. Ela entra pelo bulbo, mas vai depender do indivíduo também. Nós temos casos aí, que eu falei, daquela alemã, que hoje eu estou um pouco cansado, ela que só se alimentava de hóstia. Isso foi nos anos 30. Teresa de Neumann. Então, Teresa de Neumann só se alimentava de hóstia. Uma hóstia de manhã, uma hóstia à tarde. Eu trouxe isso aqui. Inclusive, tem uma vasta bibliografia sobre Teresinha de Neumann. E ela, perguntada, dizia: de que você vive? Eu vivo de Deus, da energia de Deus. Então, nós compreendemos que muitas pessoas têm a capacidade de assimilar essa energia espiritual mais do que os outros e potencializar a sua energia biológica. Os atletas estão descobrindo isso através de processos de mentalização para poder assimilar. Então, são essas energias que defluem do princípio vital, o princípio vital em si mesmo, mas criando a energia biológica, aeróbica e anaeróbica e produzindo a vida. Eu espero que você esteja entendendo, senão eu vou ficar frustrado, né? Porque isso tem um movimento, né? Vamos para outro, amigo. Agora vamos integrar a matéria que a gente viu, que é constituída de férmions e de bósons, quarks, leptons, bósons, as partículas elementares, condensação de energia. Vamos integrar essa matéria que nós constituímos com o quê? Com o princípio vital. Como isso vai acontecer? Porque o princípio vital é que vai gerar vida. Então, a alma mater da vida, da criação, é o fluido cósmico universal, que ele produz a energia dele e condensa a energia. Aqui ele forma, então, as partículas elementares que nós já estudamos. De matéria, os férmions, os quarks e os elétrons. E de força, os bósons. Essa matéria agregada aqui forma um elemento químico, que é o átomo. Um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono, um átomo de fósforo, um átomo de magnésio, seja o que for. Então, o átomo, seja o que for, ele está formado dessas partículas elementares. E o átomo, na concepção antiga, era formado de prótons e nêutrons no seu núcleo e elétrons orbitando em torno dele. Hoje isso desapareceu. Os elétrons orbitam, mas o núcleo dele é formado de prótons
e nêutrons, os quais prótons têm como tijolo os férmions e os bósons. Está claro isso? Mas esse átomo, quando ele se agrega, o oxigênio, com outras substâncias, outros elementos químicos, ele forma as células. E as células são formadas por moléculas. Que está errado. Forma a molécula e a molécula forma a célula. Portanto, do ponto de vista estritamente físico, a célula é uma formação de moléculas que depende da formação de átomos e que depende da formação de elementos, de partículas elementares, e que começa lá ainda no fluido cósmico universal. Tá certo, Carlos? Mas para que essa célula tenha vida, tem que entrar o princípio vital, que vai vitalizar a célula orgânica. Então a vida aqui está formada através desse tipo de esquema. Vamos andando. Finalmente, nós vimos a criação da matéria, vimos a criação de que mais? Perispírito? Não, eu não fui lá. Eu estou falando o quê? Criação da matéria e da vida. É o princípio vital. Perispírito, eu nem fui lá. Era bom você sentar perto dele, que ele está meio triste por causa do Fluminense, para te passar uma energia para você ficar mais acordado ali. Vocês entenderam aí isso? Então nós tratamos da criação da matéria, como ela foi criada, como ela é constituída, da criação da vida, como ele é criada, a vida pelo princípio vital. Mas tudo vem de Deus. É o capítulo 1 do nosso livro dos Espíritos, é Deus. E o capítulo 2, ou a parte segunda, melhor, são as causas primárias, que Allan Kardec, na época, não pôde entrar nessa parte segunda com tanto detalhe. Mas depois ele entrou no livro A Gênese. Mas você vai ver aqui, você vai ver os efeitos, porque isso são conceitos, são causas. Essas causas a física não pode comprovar que não tem aparelhos. Mas você vai ver, vai ver. Bom, agora vamos para a criação dos espíritos. Eu já dei essa aula algumas vezes. Muitas pessoas perguntam como o espírito foi criado. No livro A Gênese, isso está muito claro. Chama-se Gênese Espiritual, um capítulo. E no livro dos Espíritos, nos 3 elementos, que é uma parte do livro, ainda da parte que nós estamos estudando, do mundo dos espíritos, existe a referência à criação dos espíritos. Então vamos ver como isso se produz, porque os espíritos têm que ser criados, né? Também. Esse elemento cósmico universal, que é energia primeira, ele produz uma condensação, ele diminui a sua frequência. E com isso, ele forma o chamado elemento inteligente universal. Subir. Esse elemento inteligente universal é que rege toda a criação. Toda a criação
planetária, cósmica, das bactérias, todo o equilíbrio que existe, tudo que é criado se reproduz, tudo que foi feito, inclusive essas partículas elementares da matéria, com as suas cargas, com as suas massas, são reguladas por leis, como a física mecânica é regulada pela lei da gravidade, pela lei da atração dos corpos. E essas leis que regulam toda a criação, elas estão implícitas ao elemento inteligente universal. Porque há que criar, sim, mas há que reger a criação, para ela não entrar num estado de caos. Então, esse elemento inteligente universal, ele sofre uma nova condensação, que já é um desdobramento da primeira energia cósmica, e sofre um processo de individualização. Ele começa a se recriar dentro de si próprio, tomar um caráter distinto. Essa individualização dele lhe confere a possibilidade de criar ideias. Aí que chegamos ao ponto que eu queria chegar. Criar ideias. Ou seja, é o processo agora de humanização. Quer dizer, o espírito começa a aparecer, porque ele é o gerador das ideias, da ideação. E nesse momento, ele cria 3 fundamentais ideias. Vamos andando? Ele concebe a consciência do futuro, tem a visão futura, o cachorro não tem a visão futura. Ele diferencia o bem e o mal, ele tem um caráter moral, e ele começa a ver que os seus atos vão gerar consequências. Então, a partir dele conceber o princípio, o elemento inteligente universal individualizado, a partir do princípio que ele concebe a consciência do futuro, a diferenciação do mal e a responsabilidade dos atos, ser consequente, o que é que acontece? Puxa, Milka, é o espírito. Ficou claro? Mas ele tem livre-arbítrio a partir disso. Então é pelo livre-arbítrio é que ele vai evoluir. Ele pode escolher entre o bem e o mal. Ele pode valorizar ou não as suas ações, ser consequente. Então essa movimentação desse ser agora consciente, criado por Deus, que Allan Kardec no início chamava de princípio inteligente. Ele não entendia que era espírito, ele achava que era um princípio inteligente, mas o princípio inteligente é o elemento inteligente universal. A partir disso, ele começa a exercer o seu livre-arbítrio e começa a criar condições de agir, de pensar, de refletir, de acertar, de errar. Bom, essa é a criação do espírito. Mas nós temos que integrar isso tudo. Mas além disso, da criação do corpo material e da criação do espírito, nós também temos o quê? O que você falou, o perispírito. E o perispírito, para ser criado, nós vimos algumas vezes, ele depende, para formar o seu perispírito, de quê? O espírito que tem a sua ideia. O espírito que tem um poder, a ideia dele é uma fagulha, é uma centelha,
É a pergunta 88 do Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec pergunta: o que é um espírito? Pode ser uma fagulha, pode ser uma centelha, pode ser uma flama. Então ele atua com o foco de inteligência dele e do meio ambiente material onde se encontra, ele capta algumas moléculas. Então, é o fator planetário. O perispírito vai variar de planeta a planeta, porque o ambiente material também varia de planeta a planeta. Mas também tem um outro fator, é a depuração moral do espírito. Então, de acordo com sua evolução moral, ele consegue agregar moléculas e átomos que vão formar a parte energética do perispírito. E essa agregação das moléculas, isso ainda em nível espiritual, o perispírito é no mundo espiritual, ele agrega uma matéria depurada ou ele agrega uma matéria grosseira. Então, ele pode ter um perispírito pesado ou um perispírito leve. É um fator moral. E lá em cima é o fator planetário. E ainda o terceiro fator dessa força da inteligência atuando sobre o fluido espiritual, que é o ambiente que ele está, o espírito, o grau de depuração moral do espírito, ele agrega átomos e moléculas formadoras da parte energética espiritual. E aí, porque ele agregou antes do meio ambiente material, e agora ele agregou do meio ambiente espiritual. Então, o perispírito é um mix de energias do mundo planetário que ele vive, da capacidade dele agregar esses tipos de moléculas do mundo planetário, mais densas ou menos densas, e ao mesmo tempo também ele em si mesmo ter uma vibração mais elevada ou menos elevada, o que caracteriza o próprio perispírito. Então, o perispírito também decorre dessa ação inteligente do espírito sobre o fluido espiritual, que é o mundo espiritual. Então, é um corpo de energia. Então, vamos sintetizar os conhecimentos básicos, porque eu acho que vocês estão tendo dificuldade de entender, mas lá no final vocês vão entender. Se entender o final, né, Marquinhos? Marcar o gol no acréscimo não resolve? Aos 47? Hein? Hein? Então, vamos chegar nos 47, nos acréscimos, a gente resolve tudo isso. Então, os conceitos básicos, isso vocês têm que saber. Se não souberem, eu vou botar aqui o chapéu do judeu, que é o Kapeler, Solidel. Pronto. Vocês têm que aprender isso. Vocês têm que aprender isso. Senão minha aula não valeu nada. Bom, primeiro, o que é o espírito? Vocês têm a definição na mão. Individualização do elemento inteligente universal, que é uma criação do fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, que é uma condensação do pensamento de Deus. Deus criou tudo. E nesse processo de condensação energética, ele criou o elemento inteligente universal. E esse elemento inteligente universal, individualizando-se, eu sou Paulo, você é Vânia, ali é a Glorinha, ali é o Paulão, ali é a Renatinha, e vão andando por aí, cada um forma o seu ser. Bom,
esse elemento inteligente universal, ele tem as ideias dele. Ele expande-se em ideias que formarão, por sua energética, o corpo, formarão por sua energia, né? O corpo perispiritual e o espírito. E o corpo físico. Portanto, sinonímia, corpo causal. O espírito é o ser inteligente. É o ser que produz ideias. Essas ideias é que vão formar o perispírito e o corpo físico. Está claro? Ou não? Está claro, né? O que é o corpo perispiritual? É a condensação de energia originada do fluido cósmico universal em torno de um foco inteligente. Que foco inteligente é esse? O espírito. Ou, na Vedanta, o corpo causal. Os tipos de condensação do perispírito mantêm relação direta com o adiantamento moral do espírito. Está claro? Perispírito do umbral é uma coisa. Perispírito de nosso lar é outra coisa. Perispírito de um mundo superior, celestial, é outra coisa. Porque é o foco da inteligência daquele espírito mais elevado é que condensa sobre ele aquela energia. O corpo perispiritual é um corpo energético. É ele energético, embora tenha uma forma. Sinonímia, na Vedanta, corpo astral. O corpo físico, uma definição básica, é uma estrutura biológica, ou seja, que tem vida, constituída por uma unidade que tem forma e tem uma função morfofisiológica, a célula. A célula responde pela produção de energia para a sua preservação através das funções absorção, metabolização, transporte e condução, excreção e reprodução. Então a célula tem essas funções. Mas a célula depende de energia. E ela produz a energia aeróbica e a energia anaeróbica. Está claro? Eu estou voando. Ela é a unidade morfofisiológica ou morfofuncional. Isso que é o nosso organismo. Desejo. Aí que vem um problema. Aí já começa a vir coisas morais. Desejo é uma manifestação primária da ideação do espírito. Senão eu vou melhorar. Ou seja, do corpo causal. É do espírito. Que corpo causal é uma manifestação primária. Essa ideia é a força de coesão encontrada nas partículas elementares do átomo físico, ela que dá essa força aos bósons, a matéria de agregar, e ela dá a força à matéria espiritual do perispírito. Está claro? Então, vocês vão responder, puxa, se o desejo agrega, e se eu tiver um desejo bom e ideias boas, o que é que eu vou fazer, Carlinda? Eu vou agregar coisas boas. Eu vou agregar saúde. Eu vou agregar equilíbrio psicológico. Eu vou agregar capacitação de intercambiar pelo meu pensamento com o mundo mais elevado.
Então, o desejo não é algo proibido, sobretudo de comer algumas coisas interessantes. Ali atrás, Paulão. Mas o desejo, ele deve ser balizado pela referência moral. E quem balizou a referência moral foi Jesus. Não foi? Ou foi? Quem que educou a gente? Jesus. E a dependência dos corpos. Olha, o corpo físico e o espiritual encontram-se na dependência do espírito, que é o corpo casal. Como se viu, é o espírito que produz as ideias com as suas energias formadoras nos planos físico e espiritual. Muito bem, agora fechamos com um gráfico isso. Vamos, Milka. Pode puxar mais, subir mais. Aí. Então, tudo que eu falei, nós chegamos no acréscimo. Agora vocês vão entender. Que é a formação do espírito e de seus dependentes, o perispírito e o corpo físico. O elemento inteligente universal forma a condensação energética. A individuação, aí forma o espírito ou o corpo causal. A capacidade do espírito é gerar ideias, mas as ideias têm energia. Pensamento tem energia. É uma energia, porque vem de uma energia. Energia cósmica universal. Do elemento cósmico universal. As ideias são as matrizes ideativas. Quer dizer, o pensamento forma. Quanto menos densa é a matéria que ele atua, maior a sua plasticidade. Os espíritos têm condição de, pelo pensamento, formar formas, projetá-las, comunicarem-se, sem precisar falar. Nós vimos isso na senso-percepção ou percepção dos espíritos e sofrimento dos espíritos. Então, se ele está no plano espiritual, aonde a matéria espiritual é mais rarefeita, se ele atua com pensamento, ele forma. E ele forma a forma, às vezes, que ele aparece para nós, depois de desencarnar. Ou ele forma uma porção de formas que são formas de um grande mágico, que vai iludir uma porção de videntes. Eu já escutei videntes falando que viram Virgem Maria, São Paulo, São Pedro, não sei o que, os santos. Os santos não vêm aqui, espera aí. Aqui não é lugar de santo. Aqui não é lugar de santo. Vem o preposto do santo. Opa, vem o preposto do santo. Então, como eles têm a característica da plasticidade, eles podem iludir os videntes, que estão vendo coisas e se iludindo, é igual o mágico lá, ilusionista, parece. E a turma vai atrás, não é? Né, Rose? A turma quer ver milagre, quer ver fenômeno, quer ver essas coisas, quer se entusiasmar, né? Pensar é um pouco difícil. Bom, essa matriz ideativa das ideias do corpo do espírito, ela vai formar o perispírito, ou o corpo astral, que tem uma energia secundária,
e vai formar, em parte, o corpo físico, que é a energia terciária. A força de coesão do corpo astral formado e do corpo físico formado, que na física é chamada bóson, mas os bósons têm esse sentimento que é o desejo, que é a força da coesão. Então, o que nós depreendemos disso? Nós depreendemos que depende do nosso pensamento o tipo de perispírito que nós temos. Que depende da nossa saúde, a nossa saúde, que a nossa saúde depende do tipo de pensamento que nós temos. Em outros planos mais avançados, não existe bactéria, não existe micro-organismo, não existe doença, os corpos são quase translúcidos, confunde-se com perispírito, tamanha é a sua transparência e leveza. E em muitos planetas eles até volitam, porque eles têm uma massa tão tênue que eles não são atraídos pela gravitação. Não sou eu que digo isso, está no Livro dos Espíritos. Mas muitos perguntarão, mas por que eu estou doente? Olha, nós todos aqui temos nossos problemas, estamos doentes por problemas de vidas passadas. Não é, Fábio? Outro dia a moça que trabalhava em casa disse assim, ô doutor Paulo, o senhor é tão bonzinho, como é que ficam perseguindo o senhor tanto? Falei, minha filha, isso é de outra vida. Não tem nada a ver com essa. Isso é herança, herança. Mas não se pôs o sol de todos os dias. Quer dizer, as coisas não acabaram. Nem o sol nunca se porá para nós. Então, é o momento de iniciarmos essa conscientização. É aí que começa o novo dia. Uma nova esperança, uma nova confiança. Então, hoje nós vimos que o problema do ser humano é o problema da evangelização, da moral dele. Porque quando ele produzir ideias moralizantes, ele produzirá matrizes ideativas sadias, que formarão um perispírito sadio, um corpo físico mais sadio, e ele viverá um estado de saúde e não mais de doença. E provavelmente, nessa fase, já não mais encarnará na Terra. Então, como título da aula é esse aqui, o estado de saúde e sua dependência moral, nós estamos explicando a vocês que o estado de saúde tem essa dependência moral, queiramos ou não. Queiramos ou não. Vamos finalizar com duas citações do Allan Kardec. Boas as citações? Então, a pergunta 18, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Resposta: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe preciso faculdades que ainda não possui. Ou seja, ele ainda não criou, pela sua moral, essas outras faculdades, e uma delas é a forte intuição. Mas, de toda maneira, à medida que ele evolui, o véu se levanta aos seus olhos e ele vai descobrindo novas coisas, mas sempre na dependência
da moral, ou diria da ideação do espírito. Pergunta 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para que esse se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. Teu espírito é tudo. Então, eu espero ter terminado a aula. Eu peço desculpa pelo atraso. Eu aconselho a vocês relerem isso em casa, porque se não relerem vão esquecer. E aplicarem a mentalização na cura. Porque as curas pela fé, que Jesus alude, são curas da mentalização do espírito ou do corpo causal sobre um órgão afetado. Quando Jesus, eu volto a dizer, curou a mulher que tinha uma metrorragia há 20 anos, está lá, em Lucas, eles chamavam de hemorroidisa. 12 anos, que seja. Para nós sabemos, já falei o que é. É um mioma. O que sangra na mulher é o mioma. A gente está cansado de saber disso em ginecologia. Mas, e esse tempo todo. Então a mulher foi a Jesus e disse: se eu tocar a bata do mestre, eu ficarei curada. Então ela deu aquela força de confiança, aquele pensamento de cura. Quando tocou a bata de Jesus, Jesus sentiu que algo diferente saía dele, que era o ectoplasma dele. E a mulher imediatamente ficou curada. E ela postou-se aos pés dele. Depois de perguntar o que houve, Jesus, ela ficou assustada e postou-se ao pé dele. E disse: vai-te, a tua fé te curou. Então, para nós, não há o impossível, há o que pode ser alcançável. E quando Jesus, em Marcos, diz simplesmente o seguinte: seja o que peçais, crede que o obtereis, e vos será concedido aquilo que pedirdes. Ele abre o horizonte para nós, para as possibilidades de nós realizarmos aquilo que nós achamos impossível. Mas é claro que aquilo que nós pedimos será realizável ou não, dependendo das leis divinas. Porque nós estamos submetidos a uma lei maior. E se aquilo que pedimos, embora seja até uma coisa justa para nós, mas é necessário que nós expiemos ainda e que soframos ainda, então aquilo não será conseguido, mas será um grande avanço. Então, se vocês me acompanharem no pensamento, vocês vão ver que as coisas são simples. São bastante simples de serem conseguidas, como nós vimos hoje aqui. Tudo depende do nosso espírito, do nosso ser, que produz as ideias, e a partir disso nós vamos gerando a nossa natureza perispiritual, o nosso organismo, a ambiência do país. A ambiência do país agora está muito difícil, a gente sente por causa das eleições, é um negócio que um ofende o outro, só não xingaram a mãe ainda, porque não pode xingar a mãe do outro,
Mas se pudesse, xingava, né? Né? Porque a coisa chegou a um momento de mentira, de hipocrisia, enfim, de tudo. E o ambiente é esse que nós estamos vivendo, não é? Enfim, o Brasil tem que sair disso, para poder respirar uma outra atmosfera espiritual e nós voltarmos a viver num clima melhor. Enfim, é isso que eu queria passar a vocês. Terminamos. Alguma pergunta? Algum curioso? Ninguém lá na ponta? Aninha? Zé? Ninguém mais? Todo mundo tranquilo? Mas entenderam? Entenderam, estudem em casa. Não é à toa que o povo diz, se eu botar fé nessa coisa, eu consigo. Não é assim? Hein, minha querida? Hein, Edith? Hein? Como agradecermos esse momento que recebemos do alto, tantos esclarecimentos, tanta bondade, tanta luz. Como abraçarmos a esses seres superiores que solidariamente vêm nos assistir e nos instruir. Como abraçarmos essa realidade que é a base de todo o processo evolutivo, mesmo do ponto de vista tecnológico, no sentido de uma qualidade de vida, é a moral. Como abraçarmos isso? Porque a tecnologia sem a moral vira uma vida insossa de vícios e dependências à própria tecnologia. Como abraçarmos essa verdade que Jesus nos ensinou e que o Espírito de verdade nos diz: conhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Como abraçarmos toda essa bondade, tudo isso que nos é oferecido de uma forma tão clara, tão explícita. Não temos mãos, braços para isso. Agradecemos tão somente a vós, Deus, pelo que temos recebido ao longo do nosso curso. Senhor Jesus, pedimos por esses irmãos, cujos nomes estão aqui, pelo nosso irmão Anselmo, desencarnado no dia 7 de outubro, e por esses outros irmãos aqui, recentemente desencarnados. Pedimos, Senhor, por esses irmãos cujos papéis estão aqui para serem irradiados nos seus nomes, pela Lindomira, que está com linfoma, Rua 3, Casa 2, Alto da Vitória, São Luís, Maranhão, pelo Robson, que tem dependência de drogas, Rua F, 813, Setor B, Maricá, Condomínio Santa Paula, Inoá. Pelo nosso querido
Tamires de França Cordeiro. Ela é uma senhora que se encontra no hospital do Sansi, quarto 306, com celulite facial. A Tamires só tem 8 anos de vida. Está 1 mês internada. Essa celulite é uma infecção estreptocócica debaixo da pele. É difícil tratar, mas vai ser ajudada. Pedimos pela nossa irmã Daniela Carvalho, na rua Atituba, número 80, Casa 7, na Taquara, Sobrado. Pedimos pela nossa irmã Carola, para que ela receba de nós a luz que ela precisa e ela trabalhe o que aqui foi dito. O que aqui foi dito foi o processo de mentalização. Quem tiver contato com ela, que passe essa aula, explique que ela tem que mentalizar a recuperação da sua face, a recuperação gradual pelas cirurgias plásticas, que ela não tem que mentalizar e trazer imagens dela mutilada, porque isso é ideação às avessas, não serve no processo terapêutico, que ela tem que mentalizar a sua fisionomia como era antes desse acidente. Portanto, pedimos aos bons espíritos e àqueles que mantêm uma rede, um intercâmbio com ela pela internet, que leve esses conselhos e que expliquem esse processo de cura. Assim, Senhor, em vosso nome e em nome de Jesus, elevamos o nosso pensamento na prece que nós nos deixaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 13 de outubro do ano 2014, pela graça de Deus. Amém.